dia, querido, graça e paz. Segunda-feira, vamos começar mais uma semana abençoada, aonde o Senhor vai continuar acrescentando a nossa vida e nós vamos continuar motivados e animados naquilo que Ele tem para a nossa vida também. Eu creio em nome de Jesus que você tem sido acrescentado nesse tempo e nós vamos continuar falando um pouco essa semana sobre sermos abençoados. É importante que essa consciência esteja em nossa vida para que a gente possa continuar avançando em meio a qualquer situação. O versículo que eu gostaria que a gente assimilasse essa semana é Efésios 1:3, diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, temos visto algumas referências de ser abençoado ainda no Velho Testamento, mas vamos manter aqui esse versículo como nosso versículo-chave, sabendo que em Cristo Jesus nós somos abençoados. Eu e você somos abençoados, acrescentados, temos uma força poderosa agindo em nosso favor. E algo que nós devemos saber a respeito de sermos abençoados é que a bênção do Senhor, ela não depende de circunstâncias. Mesmo em circunstâncias desfavoráveis, você e eu continuamos sendo abençoados em Cristo Jesus. Quando nós dizemos que somos abençoados, não estamos negando os fatos, negando as circunstâncias, negando aquilo que está à nossa volta, mas entendemos que mesmo no meio de situações adversas, a bênção do Senhor nos permite ser acrescentado, nos permite multiplicarmos, nos permite que nada nos falte, muito pelo contrário, que nós continuemos produzindo riqueza. Então, é importante a gente assimilar que não podemos considerar a nossa realidade em Cristo através daquilo que estamos vendo à nossa volta. Eu gosto de um exemplo, nós já falamos sobre ele aqui, de Isaac, em Gênesis 26, a partir do versículo 1, que diz que Isaac, que era um descendente sanguíneo e direto de Abraão, e portanto da sua bênção de forma direta, diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E aí ele conta que Isaac recebe a confirmação de que a bênção de Abraão está sobre ele. E lá no versículo 12, diz que semeou Isaac naquela terra. Lembrando que a gente está falando de um período de fome na terra. Lá no versículo 1 diz, sobrevindo fome à terra. Então, não era um local específico. E diz que Isaac semeou naquela terra, ou seja, naquele período onde todos estavam com fome, provavelmente seca, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? O texto diz, porque o Senhor o abençoava. Então, o que é importante nós entendermos? Que a bênção do Senhor independe da circunstância que está à nossa volta. Se não tivermos essa diferenciação, podemos achar que só somos abençoados quando tudo à nossa volta está bem. E é justamente o contrário. A nossa condição de abençoado independe da circunstância externa. Porém, por sermos abençoados, podemos, ainda no meio da circunstância adversa, continuar sendo acrescentados. Isaac cavava o poço num período onde havia fome e num período onde havia seca. E a Bíblia diz que mesmo assim, naquela terra, ele recolheu frutos. Ele recolheu a 100 por um. De cada semente que ele plantava, ele recolhia 100 por um. Sabe, queridos, esse é o entendimento que devemos ter na nossa vida. Eu gosto de pensar que nós temos boas promessas sobre a nossa vida nesse tempo. O Senhor, em 2019, foi insistente em dizer que a Igreja de Cristo iria avançar, prosperar diante de uma condição grande e nova.
Nós estamos vivendo uma adversidade grande e nova, mas a palavra do Senhor não voltou atrás. E é importante que eu e você agarremos essa palavra e não permitamos que ela seja roubada de nós, porque a circunstância do lado de fora não vai determinar o que eu e você somos. E você já tem aprendido aqui que eu e você somos abençoados em Cristo Jesus. Devemos perseverar nessa posição e devemos não abrir mão daquilo que temos recebido. Eu quero iniciar esse dia, essa semana, declarando sobre a sua vida que, independente das circunstâncias, aquilo que você é não será interferido. Pelo contrário, por você ser abençoado, você vai interferir nas circunstâncias. Eu creio assim e declaro sobre a sua vida as bênçãos de Abraão se manifestando através de Cristo Jesus, porque você é corpo de Cristo. Pai, obrigado, Senhor. Eu louvo e te agradeço, porque o Senhor nos colocou numa posição de bênçãos, de abençoados nas regiões celestiais. E nós não vamos abrir mão disso, muito pelo contrário. Vamos entender que no meio de qualquer adversidade, nós somos aqueles que vamos interferir na circunstância e não a circunstância interferir naquilo que nós somos. Obrigado por esse entendimento e os nossos olhos espirituais abertos, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana na prática dessa palavra.